Entrei numa floresta onde nenhum animal faz barulho. Nenhum pássaro canta, nenhum inseto zune, nenhuma folha parece se mexer sozinha. E quando eu finalmente descobri o motivo, desliguei o microfone e corri o mais rápido que consegui. Essa história é real, ou pelo menos é o que um biólogo relatou antes de sumir por 3 dias na mata. E o que ele gravou antes de sumir? Bom, vamos chegar lá. Mas primeiro você precisa entender por que aquele lugar existe e por que ninguém, nem os moradores mais velhos da região, chega perto dele depois que o sol se põe. Essa é a história da Reserva do Silêncio, no interior do sul do Brasil. E se você já sentiu aquele arrepio de estar sendo observado num lugar vazio, essa história vai bater fundo. No interior do Rio Grande do Sul, existe uma área de mata fechada que não está em nenhum mapa turístico. Os moradores da cidade mais próxima simplesmente chamam de a mata que não faz barulho. Não tem placa, não tem trilha oficial, não tem nada que diga que ali é perigoso. Mas todo mundo da região sabe. Você não entra ali sozinho, e você definitivamente não entra ali depois das 6 da tarde. Um biólogo chamado Marcos, que estudava som de fauna há mais de 10 anos, ouviu falar dessa reserva através de um post antigo num fórum de caça e pesca. Alguém tinha escrito: fui lá pescar e não ouvi um grilo sequer a noite toda. Nem os cachorros da vila latiam quando eu voltei. O post tinha só 7 respostas, mas uma delas dizia algo que ficou martelando na cabeça do Marcos. Não é silêncio, é outra coisa. Como biólogo, ele sabia que silêncio completo na natureza é quase impossível. Mesmo nos lugares mais desertos, sempre tem vento batendo em folha, insetos se movendo, algum som de fundo. Silêncio total geralmente significa 2 coisas: ou o ecossistema está morto, ou tem alguma coisa ali que está assustando todos os animais ao mesmo tempo. E foi essa segunda possibilidade que fez ele pegar o carro, o equipamento de gravação e dirigir 6 horas até aquela cidade pequena que quase ninguém visita. Ele chegou numa sexta-feira à tarde. A cidade em si era comum. Umas 2.000 pessoas, um mercado, uma igreja, um posto de gasolina. Mas quando ele perguntou num bar local sobre a reserva florestal, o clima mudou na hora. O dono do bar parou de limpar o copo que estava na mão e ficou olhando para ele por uns bons 5 segundos antes de responder. Você quer ir lá para quê? Marcos explicou que era biólogo, que queria gravar os sons da floresta para um estudo. O homem deu um risinho sem graça e disse uma frase que o Marcos não esqueceu nunca mais. Vai gravar o quê? Moço, lá não tem som nenhum. E é bom que continue assim. Ninguém no bar quis contar mais detalhes. Um senhor mais velho, sentado no canto, só falou baixinho. Meu avô dizia que aquela mata dorme com o olho aberto. E depois disso ele se levantou e foi embora, como se já tivesse falado demais. Isso, obviamente, só deixou Marcos mais curioso. No dia seguinte, de manhã cedo, ele pegou o carro e foi até a beira da reserva. A entrada não tinha cerca nem portão, só uma trilha de terra que ia sumindo aos poucos dentro da vegetação. Ele estacionou o carro numa clareira, pegou a mochila com o gravador, os microfones direcionais e uma câmera e começou a andar. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Dava para ouvir o vento nas árvores, o som dos próprios passos na terra molhada, o barulho distante de um rio. Mas conforme ele foi se aprofundando, algo começou a mudar. Aos poucos, o som do vento foi sumindo, como se as árvores parassem de balançar. Aos poucos, o barulho do rio foi ficando mais abafado, como se estivesse cada vez mais longe, mesmo que ele estivesse andando na mesma direção. E aí, depois de mais ou menos 40 minutos de caminhada, aconteceu. O silêncio bateu de uma vez, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo do mundo inteiro. Marcos parou. Ele contou depois, num áudio que mandou para um amigo antes de sumir, que aquele silêncio não era como um lugar vazio. Era um silêncio pesado, segundo as palavras dele. Um silêncio que parecia estar prestando atenção nele. Ele fez o que qualquer biólogo treinado faria. Ligou o gravador, colocou o microfone numa árvore, configurou para captar frequências bem baixas e bem altas, porque às vezes os animais fazem sons que o ouvido humano não consegue captar sozinho. E esperou 20 minutos de gravação. Nada, nem um inseto, nem um pássaro, nem o vento. Só o som da própria respiração dele, cada vez mais alta no meio daquele vazio.
Só que quando ele tirou os fones para descansar o ouvido, ele sentiu uma coisa estranha. Um zumbido baixinho, quase como uma vibração, vindo debaixo dos pés dele. Não do ar, do chão. Ele se abaixou, encostou a mão na terra e sentiu de novo uma vibração leve, constante, tipo um motor ligado bem longe debaixo da terra. Só que ali não tinha estrada, não tinha fábrica, não tinha nada que pudesse gerar aquilo. Curioso, e talvez um pouco assustado demais para admitir, ele decidiu seguir mais fundo para tentar encontrar a fonte daquele som. E foi aí que a trilha começou a ficar mais estranha. As árvores ali dentro tinham um formato meio diferente do resto da floresta. Eram mais grossas na base, quase que infladas, como se a casca estivesse esticada demais. E o chão, em vez de estar seco como no resto da trilha, estava úmido e macio, quase como se estivesse pisando em cima de algo vivo. Depois de mais um tempo andando, ele chegou numa espécie de clareira natural, um círculo aberto no meio da mata onde não crescia quase nenhuma planta. No centro desse círculo tinha uma poça de água escura, parada, sem nenhum inseto voando por cima, o que já era estranho por si só. Ele apontou o microfone direcional para a poça. Pela primeira vez naquele dia inteiro, o gravador captou alguma coisa. Um som grave, contínuo, meio abafado, como se estivesse vindo de debaixo d'água, mesmo que a poça fosse rasa. Ele descreveu depois como parecido com uma respiração bem lenta, tipo um fole gigante enchendo e esvaziando bem devagar, num ritmo quase hipnótico. Ele gravou uns 10 minutos daquilo, e quanto mais ele ouvia pelos fones, mais ele percebia uma coisa que gelou o sangue dele. O som não vinha só da poça. Vinha de todo lado, do chão, das árvores, do ar, como se a floresta inteira estivesse respirando junto, num ritmo sincronizado, e a poça fosse só o ponto onde aquele som ficava mais forte, tipo o coração de um corpo gigante. E foi nesse momento que ele percebeu outra coisa. O ritmo daquela respiração estava mudando, ficando mais rápido, ficando mais alto, como se tivesse percebido a presença dele ali. Ele contou depois que sentiu um arrepio subir pela espinha inteira, porque naquele instante ele teve uma certeza absurda, mas muito clara. Aquilo sabia que ele estava ali. E não era coincidência os animais não fazerem barulho. Eles não estavam mortos, nem tinham ido embora. Eles estavam se escondendo de alguma coisa que respirava embaixo daquela terra e que, de alguma forma, controlava tudo que vivia ali em cima. Foi aí que ele decidiu voltar. Ele desligou o gravador, guardou tudo correndo e começou a andar de volta pela trilha que tinha feito. Só que, segundo o relato dele, a trilha parecia diferente. As árvores que ele lembrava de ter passado não estavam mais lá, ou pelo menos não pareciam iguais. E o som da respiração, que ele achava que tinha ficado para trás, continuava presente, só que agora vinha de todas as direções ao mesmo tempo, como se estivesse cercado. Ele apertou o passo, e foi nesse momento que ele ouviu, pela primeira vez em todo aquele dia, um som que não era a respiração da floresta. Era um som mais alto, mais próximo, tipo um estalo de galho quebrando bem perto dele, atrás. Ele se virou e não viu nada. Só a mata densa, verde, parada. Mas o zumbido debaixo do chão tinha ficado mais forte, quase palpável, como se estivesse sentindo os passos dele através da terra. Ele correu, sem se importar mais com gravação, sem se importar com o equipamento. Ele simplesmente correu na direção que ele achava que era a saída. E foi correndo assim, ofegante, com o coração disparado, que ele ouviu a última coisa que gravou naquele dia, porque por sorte, ou por instinto, ele nunca desligou o gravador que ainda estava pendurado no peito. No áudio, dá para ouvir a respiração ofegante dele, os passos correndo na terra, os galhos batendo. E no fundo, bem no fundo, dá para ouvir a respiração grave da floresta ficando cada vez mais rápida, cada vez mais alta, quase como se estivesse rindo. Ele conseguiu sair da mata já quase escurecendo. Chegou no carro tremendo, trancou as portas e ficou ali sentado por quase 1 hora sem conseguir se mexer. No dia seguinte, ele voltou para a cidade, foi direto no bar onde tinha conversado com o dono e mostrou o celular com a gravação para o homem. O dono do bar nem terminou de ouvir. Ele desligou o áudio, olhou para o Marcos e falou uma frase que ele nunca esqueceu. Agora você entende porque ninguém dorme lá dentro. Segundo o que ele conseguiu descobrir depois,
Conversando com moradores mais velhos, existe uma lenda antiga na região sobre aquela mata. Dizem que a floresta ali não é feita só de árvores comuns. Dizem que embaixo daquele pedaço de terra existe algo muito mais velho que a própria floresta, algo que usa as árvores, os animais, até o próprio silêncio, como uma espécie de disfarce. E que esse algo só se alimenta de quem entra e fica até a noite cair, porque é durante a noite que ele finalmente acorda de verdade. Os moradores dizem que os animais não cantam porque aprenderam, há gerações, que fazer barulho ali dentro é como avisar para aquela coisa onde você está. O silêncio não é a ausência de vida, é a forma que a vida encontrou para sobreviver ali. Marcos foi embora da cidade no dia seguinte e nunca mais voltou para a reserva. Mas ele publicou o relato dele, junto com o áudio, num grupo de estudos de bioacústica, pedindo ajuda para identificar aquele som grave e contínuo que ele tinha gravado perto da poça. Até hoje, ninguém conseguiu explicar direito o que é aquele som. Alguns falam que pode ser algum tipo de atividade geológica, gás subindo por fissuras no solo. Outros dizem que é simplesmente impossível uma vibração natural se sincronizar daquele jeito, ficando mais rápida exatamente quando alguém se aproxima. E o que mais assusta, segundo quem já ouviu o áudio completo, não é o som grave. É os últimos 8 segundos da gravação, bem no final, depois que os passos dele já não se ouvem mais e só fica o barulho da respiração da floresta. Porque nesses 8 segundos finais, muito baixinho, quase imperceptível, dá para ouvir alguma coisa que soa exatamente como uma voz humana, repetindo baixinho a mesma palavra, várias vezes seguidas. Ninguém nunca conseguiu decifrar com certeza o que aquela voz está dizendo. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal porque tem muita mais coisa assim vindo por aí.